Invejas e incompreensões desatam a perseguição. Tendo crescido a celebridade do santo a ponto de alcançar os jornais mais famosos da época, levantaram-se contra ele e contra os frades de seu entorno, a inveja, a incompreensão e a calúnia. Bento XV, pontífice então reinante, o considerava um homem verdadeiramente extraordinário, dos que Deus envia à terra de vez em quando para a conversão dos homens. Contudo, isso não impediu que membros do clero secular encaminhassem ao Papa relatórios pedindo providências contra aquele estranho religioso. Em 1919, Dom Pasquale Gagliardi, arcebispo de Manfredonia, em cuja jurisdição se encontra o convento de San Giovanni Rotondo, começou a reunir documentos e testemunhos contra o santo capuchinho e enviou uma denúncia ao Santo Ofício suplicando ao Sumo Pontífice que pusesse freio à idolatria que se comete no convento pelas ações de Padre Pio e pelos irmãos que estão com ele. Cabe assinalar que já naquela época, Dom Gagliardi era acusado por alguns fiéis de praticar simonia e ter costumes depravados, fatos mais tarde confirmados durante uma visita apostólica. Durante seu governo, a arquidiocese de Manfredonia estava em ruína. As queixas do prelado e de alguns sacerdotes desataram uma verdadeira perseguição contra Padre Pio. A eles se unira o padre Agostinho Gemelli, médico e religioso franciscano, que, embora jamais tivesse examinado os estigmas, proclamou provirem de um estado morboso, uma condição psicopática ou serem efeito de uma simulação. Um dos biógrafos de São Padre Pio chega a qualificar o padre Gemelli de filósofo da perseguição. Impulsadas pelo ódio dos seus detratores, as suspeitas contra Padre Pio continuaram a crescer. Em junho de 1922, menos de 6 meses depois de ter falecido Bento XV, o Santo Ofício emitiu disposições destinadas a isolá-lo de seus devotos. É-lhe proibido mostrar as chagas, falar delas ou permitir que as osculem. Trocam-lhe o diretor espiritual, com quem fica suspensa toda comunicação epistolar. Vedam-lhe responder qualquer carta ou aconselhar quem quer que fosse e mandam aos seus superiores afastá-lo de San Giovanni Rotondo quando o clima popular o permitir, o que acaba não acontecendo. Como os fiéis não se conformam e o seguem procurando, o Santo Ofício declara em 1923 que não se confirma a sobrenaturalidade dos fatos atribuídos a Padre Pio e exorta os fiéis a conformarem-se com essa declaração. Nos anos subsequentes, Dom Gagliardi e os sacerdotes descontentes continuam bombardeando o Santo Ofício com acusações. A transferência do religioso para outro convento ainda é inviável por receio a tumultos. Em 1931, o Santo Ofício o proíbe de celebrar em público e retira-lhe a permissão para ouvir confissões. Não se trata de uma condenação oficial, mas de restrições impostas por prudência. As incessantes acusações e calúnias de Dom Gagliardi e seus agentes haviam alcançado seu objetivo, pelo menos em parte. A reação do santo frade, ao tomar conhecimento de cada proibição, era elevar os olhos ao céu e abandonar-se à vontade de Deus. Tudo aceitou com humildade e resignação, ainda que soubesse serem injustas aquelas penas. Não podendo mais falar de Deus aos homens, intensificou seu colóquio com Deus, falando-lhe dos homens. Os que tinham a graça de se aproximar dele saíam entusiasmados por sua pessoa e aliviados de suas misérias e dores.
A luz que suas virtudes irradiam não fica obscurecida pelas nuvens com as quais se tenta, em vão, dificultar seu caminho e ascensão a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7º dia. O tempo que se consagra à glória de Deus e ao bem-estar do próximo nunca é desperdiçado. São Padre Pio. Perder tempo é algo que ninguém deseja. Em vista disso, tem muitas pessoas que usam seu tempo em muitas atividades com a ânsia de produzir mais e mais. Com a vanguarda da internet, há aqueles que não trabalham às 8 horas, mas ficam por conta de serviços digitais nas manhãs, tardes e noites, se não também nas madrugadas. Há cabeças que nunca param, o tempo todo pensando no próximo movimento de trabalho a ser feito. Quantos não chegam a perder o sono por conta de diversas preocupações a serem desenvolvidas e naturalmente mais ansiosas se deparam com a insônia? E, consequentemente, uma vida amontoada de trabalhos executados, sem uma boa noite de descanso, vai certamente causar o estresse, tão presente nas pessoas da atualidade. Uma coisa puxa a outra seguramente. É a famosa bola de neve que leva à repetição dessa sabotagem interior. E a pessoa acha que está usando bem o tempo pelo fato de fazer muitas atribuições, similar a Marta, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 10, onde ela perde a oportunidade de ouvir o Senhor. Vale ressaltar que o problema não está no trabalho ou nas atividades, pelo contrário, o serviço é dom de Deus e dignifica o homem. O desafio está na falta de equilíbrio no uso da mesma. A pessoa corre o risco de buscar incessantemente o que deseja por meio de seu esforço, como se pudesse tudo. E mesmo tendo experiências que provam o contrário, ainda assim insistem em manter-se em um esquema de flagelo emocional e físico. Não vai adiantar preocupações excessivas. Há um salmo que diz: é inútil levantar de madrugada ou à noite retardar o seu repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho que Deus concede aos seus amados enquanto dormem. E por mais que cada um deva se esforçar em seus afazeres, não deve jamais ser escravo de seu trabalho, pois Deus é o Senhor de tudo. Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Aprender a impor limites em nossas atividades vai certamente amansar nosso coração tão agitado. Entenda uma coisa: em um coração manso é mais fácil a virtude da fé fazer morada, e sem fé não há milagres. Experimente no dia de hoje separar um tempo para realizar algum ato de amor. Se puder, visite um asilo, dê um alimento para alguém mais necessitado, faça um agrado para seu esposo ou esposa, sorria para seu filho, enfim. Um tempo que se consagra à glória de Deus e ao bem-estar do próximo nunca é desperdiçado. Prece. Dá-me, Senhor, a graça do bom uso do meu tempo, que essa grande dádiva que o Senhor nos proporciona possa ser usada para a vivência do amor. Ensina-me a amar hoje aqueles que tens colocado ao meu lado em minha família, em meu trabalho e na minha igreja. Faz de mim dócil o suficiente para impor limites sobre as atividades do dia a dia, para que possa amar mais as pessoas.
Tira do meu peito toda a ganância que me impede de ver a beleza da vida que nos destes. Quero ser mais teu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração para todos os dias. Ó Deus, que a São Pio de Petreutina, sacerdote capuchinho, concedestes o privilégio de participar de modo admirável da paixão de vosso Filho, concedei-me por sua intercessão a graça de que ardentemente desejo e permiti, sobretudo, que eu me conforme com a morte de Jesus para alcançar depois a glória da ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, desejar ser